Fala família Mad Racers, Eugênio na área, trazendo para vocês o novo programa do canal, o Giro Alto, falando tudo o que acontece no automobilismo nacional e internacional. Roda a vinheta! Então pessoal, como vocês sabem, a pandemia afetou o mundo inteiro. Todos os campeonatos tiveram seus calendários seriamente afetados e modificados. Nessa época do ano, final de outubro, a maioria dos campeonatos ou já estariam encerrados ou estariam já em fase final de certame. Contudo, a pandemia mudou tudo. Todos os campeonatos foram alterados, da Fórmula regional italiana, alemã, até a Fórmula 1. Como nós percebemos agora, ainda estamos na metade final do campeonato de Fórmula 1. Então, a ideia desse programa é trazer para vocês tudo o que aconteceu no último final de semana, com foco principal nos pilotos brasileiros. Vamos começar? Vamos falar então de Fórmula Regional Europeia. Sim, a Fórmula Regional Europeia é uma competição paralela à Fórmula 3, ao FIA Fórmula 3. Com a regulamentação dos campeonatos pela FIA, Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 bem definidos, o campeonato de Fórmula 3, antigo campeonato de Fórmula 3, se juntou com a GP3, formando um único campeonato com 30 pilotos, desocupando então algum espaço para outros pilotos estreantes que perderiam o cockpit. Pensando nisso, a FIA criou Fórmula 3 regionais, a principal delas, a europeia, que está na metade de sua temporada. Nesse final de semana, foi disputada a quinta de 8 etapas programadas para o ano. A Fórmula 3 Regional Europeia, ela tem um calendário de 8 etapas, cada etapa tendo 3 corridas por final de semana. O líder do campeonato, até então, antes da realização dessa prova, era Arthur Leclerc. Sim, esse nome você conhece, o irmão mais novo de Charles Leclerc. Ele, piloto da Academia Ferrari e piloto da equipe Prema, equipe que domina o campeonato. Um dos seus companheiros de equipe, são 4 pilotos na equipe, Arthur Leclerc, Oliver Rasmussen, Chadwick e Gianluca Petekoff, é o brasileiro. O brasileiro disputa pau a pau o campeonato com Arthur Leclerc. E nesse final de semana, as disputas foram no autódromo de Monza. Nesse final de semana, um piloto fora da equipe Prema acabou conquistando 2 vitórias. É o finlandês Patrick Pasman, e com isso deu uma reviravolta no campeonato. Gianluca, com 2 segundos lugares e 1 sexto lugar, assumiu a liderança do campeonato agora com 273 pontos. Leclerc, por sua vez, numa jornada infeliz, com somente 1 terceiro lugar, 1 nono e 1 sexto lugar, chegou a 262 pontos, estando agora 9 pontos atrás de Petekoff, faltando 3 rodadas duplas para o final do campeonato. Esse campeonato promete pegar fogo e ele vale, caso vencido por Gianluca Petekoff, 40 pontos, os pontos que faltam para a superlicência de Petekoff, para ele completar os 40 pontos e sim, já está apto a dirigir, a pilotar um Fórmula 1. Mas, pelo que parece, a carreira dele ainda é um pouco longa nas categorias de base. O passo natural de Gianluca seria a ida para a Fórmula 3, FIA Fórmula 3, onde ele briga por um assento, inclusive com seu parceiro de equipe, Arthur Leclerc. Falamos agora da Fórmula 4 italiana, um grande campeonato de formação de pilotos ao redor da Europa. A Fórmula 4 italiana, geralmente, é o campeonato de início para os pilotos que chegam no continente europeu. Nesse ano, temos apenas um piloto brasileiro competindo no campeonato, o estreante Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto, piloto paulista, vindo do kart, também da equipe Prema, que equipe essa que domina o campeonato. Nesse final de semana também tivemos a quinta de 7 etapas previstas para o campeonato. Francisco Pizzi, piloto italiano, teve uma vitória e o também italiano Pietro Guanti levou a outra vitória para casa. Com um 18º lugar, um terceiro e um segundo lugares, ou seja, 2 pódios, Gabriel Bortoleto chegou aos 125 pontos e pulou para a 4ª colocação no campeonato. Campeonato esse liderado pelos 3 italianos, Gabriele Mini, com 215, Francisco Pizzi, com 179 e Andrea Rosso, com 139 pontos. Partindo então agora para a Fórmula 4, a DAC alemã.
A Fórmula 4 alemã geralmente é disputada pelos mesmos pilotos que disputam a Fórmula 4 italiana. Contudo, nesse ano, devido ao calendário já explicado, pilotos que estão exclusivamente disputando a Fórmula italiana têm dificuldades de participar da Fórmula 4 alemã, porque as datas estão coincidindo. Ou seja, no calendário habitual, a Fórmula 4 alemã não ocorre nos mesmos finais de semana da Fórmula 4 italiana, mas por causa da escassez que 2020 apresentou, esses campeonatos estão concomitantes. Por isso, alguns pilotos e equipes priorizam o campeonato de F4 italiano, que é mais representativo no certame internacional, e outros a Fórmula 4 alemã. Também tivemos a quinta de 7 etapas neste final de semana. Johnny Edgar, piloto inglês, teve 2 vitórias, e Jack Crawford, 1 vitória. Com isso, Johnny chegou a 240 pontos no campeonato, Jack a 212, ou seja, a disputa deve ficar entre eles. Na terceira colocação, Seppänen, um finlandês, a Finlândia com muitos pilotos desde a categoria de base, 194 pontos, é o terceiro. Vamos agora falar de Fórmula 4 francesa. A Fórmula 4 francesa, que geralmente é patrocinada pela Renault, tem um apoio da Renault e aonde a Renault busca os seus pilotos de categoria de base. Também tivemos rodada tripla nesse final de semana. E o piloto japonês Iwasa teve 2 vitórias, e o também japonês Ren Sato, 1 vitória. No campeonato, Iwasa chegou a 278 pontos, Sato a 221 e Isaac Hadjar a 148. O campeonato deve ficar entre os japoneses. Na Fórmula 4 francesa esse ano, não temos pilotos brasileiros. Vamos agora para a Eurofórmula Open. A Eurofórmula Open geralmente corre junto com o campeonato de Fórmula 4 espanhola, mas nesse final de semana acabaram correndo sozinhos, com rodada tripla em Spa-Francorchamps. A Eurofórmula Open é uma categoria que também usa carros de Fórmula 3 e geralmente tem um orçamento um pouco mais baixo. Foi esse o caminho escolhido por Felipe Drugovich após sair da Fórmula 4 italiana, onde sagrou-se campeão com mais de 90% das provas vencidas. Nesse final de semana, o piloto chinês Ye Yefel teve 1 vitória, o inglês Lewis Foster também 1 vitória e Lucas Dunner, o austríaco, também 1 vitória. O campeonato hoje está dividido entre o chinês com 286 pontos, Lucas Dunner é o segundo com 202 e correndo por fora o alemão Andreas Essner com 138 pontos. Partimos agora para o outro lado do mundo. Vamos falar de Super Fórmula, aquele campeonato que mais se assemelha à Fórmula 1 em termos de potência de carro. Nesse ano, um brasileiro está competindo. Na verdade, foi a primeira corrida dele esse final de semana, devido às restrições impostas pelo Japão para a entrada de estrangeiros. Estamos falando de Sérgio Sete Câmara, talvez um dos pilotos brasileiros mais próximos da Fórmula 1, haja vista que ele possui um contrato com a RBR e com a STR, e pode pintar no certame, no grid, a partir do próximo ano. Sete Câmara não fez feio. Logo na sua prova de estreia na pista de Sugo, ele largou com a pole position, marcando o melhor tempo e levando 3 pontos para casa. Depois de uma largada que perdeu a primeira posição, Sete Câmara vinha muito bem até a troca de pneus nos boxes, na 18ª volta. Ao sair dos boxes, aparentemente teve problemas nos seus pneus, acabou fritando, não conseguiu fazer a curva e bateu logo após a saída, não completando a corrida. Corrida essa vencida pelo neozelandês Nick Cassidy, que agora é o vice-líder do campeonato, atrás do japonês Ryu Arakama. Sete Câmara tem somente esses 3 pontos da pole position conquistada em Sugo e aparece na 16ª colocação do campeonato. Falando em brasileiros e em Brasil, não podíamos deixar de fora a Stock Car, que chegou à 8ª das suas 12 provas nesse final de semana, no Autódromo de Mogi das Cruzes, de Velocitar. Tivemos 2 vencedores na rodada dupla, Júlio Campos e Diego Nunes. Com os resultados do final de semana, César Ramos chegou a 172 pontos e é o líder do campeonato. O ex-piloto de Fórmula 1, Ricardo Zonta, é o segundo, com 158, seguido de perto pelo já campeão de Stock Car de anos anteriores, Ricardo Maurício, com 154. O grande piloto brasileiro, Rubens Barrichello, vem em quarto, com 149 e ainda na briga pelo título. E já o veterano Thiago Camilo, com 148, também muito perto
na 5ª colocação. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e voltamos na próxima semana falando muito sobre o que aconteceu no mundo do automobilismo. Lembrando que na próxima semana temos GP de Fórmula 1, o GP de Portugal. A Fórmula 1 voltando a Portugal após 24 anos. Desde 1996 não era disputado um grande prêmio lá. Um grande abraço e se inscrevam no canal, apertem o sininho, recebam as nossas notificações e fiquem sabendo tudo o que acontece no mundo do automobilismo real e virtual. Um grande abraço, pessoal!